Fala, pessoal, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Tabu, Emagrecer aos 40. E hoje o papo é exatamente sobre como emagrecer saudável e rápido. E o principal, sem efeitos, né? Isso aí, Então, é possível, é possível. Com certeza. Vamos começar a falar sobre esse episódio, mas só para situar vocês, hoje a gente está, essa data, né? Hoje, quarta-feira, a gente era para estar ao vivo, porém, a gente está viajando e nossa internet, infelizmente, como ela é ruim lá, a gente precisa deixar tudo organizado aqui para vocês não perderem a sequência de aulas. Ou seja, estamos falando com vocês do futuro, para não deixar vocês sem conteúdo. Ah, é? Pode crer. Então vamos com tudo, vamos lá, vamos direto para o que interessa. E a pergunta número 1 é: emagrecer rápido de forma saudável. Qual é o caminho, Roberto? Vamos lá. Existem duas formas da gente conseguir esse emagrecimento. Cara, e cada uma delas é natural que gerem impactos diferentes para o emagrecimento. A primeira forma é a mais aplicada normalmente pelas pessoas, mas, na minha opinião, é a menos eficiente, que é você fazendo dieta e desafios de emagrecimento que compõem horas e horas de exercício por dia. E por que eu acho que esse método tende a funcionar muito pouco? Exatamente pela questão de levar a gente para o efeito sanfona. Quem nunca fez uma dieta ou começou um programa de exercício, conseguiu emagrecer, conseguiu levar até durante um certo tempo e depois, caraca, a vida voltou ao normal, alguma coisa aconteceu na vida e, pum, não consegue mais fazer o mesmo tanto de horas de exercício ou não consegue mais seguir a alimentação que tinha lá no desafio, e aí tu volta a engordar, você cai no efeito sanfona. Cara, nada de errado com essas estratégias de desafio, tá? Eu mesma e a Claudinha, a gente faz de vez em quando alguns desafios desses, só que no intuito de dar um gás, de trazer um resultado uma coisa rápido, né, organizada, uma coisa programada. Por um curto período de tempo. Porque é aquela história, cara. Desafio não é o que vai te trazer o resultado definitivo. Porque desafio não é uma coisa sustentável. Se fosse sustentável, não seria desafio. O nome já diz. E por isso mesmo que você, uma hora, vai acabar parando de fazer as coisas lá que estão listadas no desafio para você fazer, e você vai acabar caindo no bom e velho efeito sanfona, né? E para a gente situar, o que torna alguma coisa sustentável, né? Qual é o segredo do negócio para ter o emagrecimento permanente? Cara, se você for parar para pensar em qualquer coisa, em qualquer âmbito da vida, né? São duas coisas, dois pontos que fazem a gente ter sustentabilidade em alguma coisa. E aí a gente está falando aqui de alimentação saudável para emagrecimento. Primeiro ponto: as ações que você toma no dia a dia, elas precisam caber dentro da sua rotina. E aí eu vou te dar um exemplo prático. Cara, se você só tem uma hora se você está com o objetivo de fazer aí uma hora de treino por dia e você só tem 30 minutos de exercício, e você só tem 30 minutos de tempo livre para fazer exercício, como você espera que essa rotina se torne sustentável? Porque é incoerente, fica desalinhado, saca? Entende? Faz sentido? Esse é o primeiro ponto. Ter ações que não caibam dentro da sua realidade de vida. E o segundo ponto é que você precisa, né, para tornar a alimentação saudável e o emagrecimento sustentável, é saber agir sozinho. Como assim? Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Se eu não sei a diferença entre uma caloria boa e uma caloria ruim de se consumir, cara, quando eu viajo, que nem a gente vai fazer agora, quando eu almoço fora, quando eu saio para passear em restaurante, eu simplesmente não sei substituir aquela dieta. E aí, como eu dependo da lista de substituições, né, para agir, para me dizer o que eu comer, eu não sei o que fazer. E aí eu acabo fazendo escolhas erradas, escolhas calóricas que vão de encontro com o meu objetivo de emagrecimento. Por isso que, na minha opinião, desafio, na verdade, é uma
ilusão. Os resultados rápidos são resultados momentâneos, porque é literalmente assim, nos desafios você consegue as ferramentas que você precisa para poder emagrecer, mas você não consegue aprender a desenvolver as habilidades necessárias que você precisa para manter os seus resultados, entende? Manter os resultados é aí a palavra-chave. Por isso que aí a gente volta a engordar. A gente não sabe como manter, como sustentar aquilo e cai no famoso efeito sanfona. Essa é a primeira forma, tá bom? Vai ter a segunda agora, né? Segunda forma, deixa eu beber uma água que eu falei muito. A segunda forma é de desenvolver, né, as habilidades necessárias para manter o controle por toda a vida, né? E é exatamente isso. A segunda forma é você desenvolver essas habilidades, as habilidades que você precisa para se manter no controle, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Que são basicamente três. Isso daí é reto direto. Que é saber o que você come e como você prepara o que você come. Adequar a rotina de treino à sua rotina de vida, que nem no exemplo que eu dei ainda há pouco. E o ponto número 3, que é a organização das funções. Parece que não, mas esse ponto número 3 é um ponto cego e vou arriscar dizer que é um dos pontos que faz com que 80% das pessoas se enrolem aí no processo de emagrecimento. Quesito organização. Perfeito. Então, vamos reforçar, né? As pessoas estão condicionadas a seguir e seguir passo a passo de uma dieta, né? Seguir passo a passo de uma dieta. Por isso que dá ruim. Não sabem sair, fazer o diferente um dia e mesmo assim estar na dieta, né? Então, se não tiver um papelzinho, ferrou. E também por isso que dieta fica chato, né? Porque, pô, ninguém aguenta comer todo dia a mesma coisa. Entrar na dieta, né? Entrar na dieta, você já entra em sofrimento. Se eu te falar entrar em dieta, entrar em sofrimento. 2, as pessoas fantasiam que vão fazer, mas os imprevistos da vida acontecem, né? Então, você acha que vai fazer um negócio e no final não acontece nada. Você acha que você vai treinar 1 hora, 2 horas, aí quando você vê, não treinou nem 15 minutos. Exatamente. Aí se desespera isso, então acho que não. É adequar dentro da realidade. E na 3, o planejamento do dia é o que torna o difícil ser fácil e possível. Correto, Roberto? É isso aí. Então é preciso planejar para você já saber quais são as ações que você vai tomar, porque a vida acontece. E a gente acha que não vai acontecer. Mas acontece, porque o mundo conspira para a gente não fazer atividade física e para a gente comer o que não dá. Exatamente. A vida é essa. E aí a proposta agora é a gente esmiuçar um a um, né? E só vamos começar falando da alimentação, né? E aí a pergunta que não quer calar é como a gente vai saber se aquela paradinha ali é boa ou não para comer, né? Como é que a gente vai saber se aquela caloriazinha ali ela é uma caloriazinha boa, se ela engorda, se ela emagrece, se ela é uma caloria boa, se é uma caloria ruim? Fala aí. Então, como saber se o que você está prestes a comer é uma coisa saudável ou não saudável? Cara, aplica a famosa regra do 1, 2, 3 do voto. O que é isso? Imagina a seguinte situação. Vou te dar um exemplo para chegar lá no que é essa regra. Imagina a seguinte situação. Irmão, você tá cheio de fome. Você tá com fome pra caramba. E aí você não quer comer porcaria, porque você não quer manter a sua dieta, porque você quer emagrecer de forma permanente. Então você olha assim, pô, tá na rua, o que eu vou comer e tal. Aí você entra ali no mercadinho que tem ali, porra, biscoito fit, caraca, tô salva, aquele gergelim, aquele creme crack, aquele Nesfit. Pô, legal, você acha que tá salvando a sua dieta. Ou uma segunda situação você tá em casa e aí você abre a geladeira para preparar, sei lá, um sanduíche natural. Aí você, na sua geladeira, só tem o quê? Margarina, pão de forma integral, peito de peru, queijo prato. E aí você faz um sanduichão, manda para dentro, achando que, caraca, porra, peito de peru e pão integral, mandei bem pra caramba, salvei minha dieta, tô dentro. Normalmente a gente acha que o peito de peru tá abafando. Nossa, é verdade. Eu achava que eu abafava, ainda fazia uns enroladinhos. Cara, então, é incrível isso. Só que nem a Claudinha, que nem eu, que nem aconteceu com a gente, né?
a gente ainda não sabia da existência da regra 1, 2, 3 do rótulo. E o que é essa regra? Ela te diz exatamente o que você está comendo. Se é uma caloria boa para a saúde ou se é uma caloria que não é boa para a saúde, que está matando o seu emagrecimento. Está te matando. Está te matando, na verdade. Vamos colocar aqui, ó, o passo a passo da regra 1, 2, 3 do rótulo. O que você precisa saber? Você vai lá pegar seu sei lá, tá aqui. Você pegou lá seu biscoito que você está escolhendo no mercado. Aí você vai procurar aqui, ó, olha o rótulo e procura a palavra lista de ingredientes. Muitas vezes vem escrito só ingrediente. Aí você vai fazer o seguinte, depois que você localizou isso, você vai fazer assim, quantos nomes formam essa lista? E aí você vai contar cada vírgula daquela, que aí é correspondente a um nome, tá bom? E aí o que você precisa saber é que quanto menor a quantidade de nomes que formam essa lista, melhor. Ponto positivo. Mas você precisa ter cuidado com o que vem escrito nela, porque as pessoas acham que a lista é pequena, eu posso comer tudo. Tem uma pegadinha aí, porque assim, não adianta a lista de ingredientes ser pequena se os ingredientes que compõem essa lista são ruins. Aí não adianta, porque aí eu estou consumindo poucas coisas, um produto com uma lista de ingredientes pequena, só que tudo que está aquilo, formando aquilo, cara, é só porcaria, só porcaria. E aí o efeito é reverso, tá bom? Então, ó, olha o rótulo e procura a lista de ingredientes. Conta quantos nomes vêm depois dessa lista. E o ponto número 3, atenção para a primeira palavra da lista. Por quê, Rô? Porque é uma hierarquia. O primeiro nome que vem na lista de ingredientes é aquele ingrediente que está em maior quantidade. Então, por exemplo, se for açúcar, o primeiro ingrediente, quer dizer que você está consumindo uma quantidade muito grande de açúcar. E aí também vai de encontro ao nosso objetivo. E aí, para ficar mais claro, mais fácil de entender, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, que eu peguei mais imagens aqui, porque eu sei que fica, às vezes a ideia é meio solta, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Vamos compartilhar a tela. Ficar bonito aqui. Deixa eu ver aqui. Foi. Simbora. Então, aqui, pessoal. Aqui é o nosso biscoito fit lá, o nosso primeiro exemplo. E o que está acontecendo aqui? Vamos aplicar a regra 1, 2, 3 do rótulo. Vamos aplicar a regra 1, 2, 3 do rótulo. O que a gente precisa fazer primeiro? Procura a palavra lista de ingredientes ou só ingredientes. Aqui, ó, achei. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou contar o número de ingredientes que formam essa lista. Vai pelo número de vírgulas. Olha aqui, ó. Primeiro, farinha de trigo enriquecida com... Beleza, achei uma vírgula. Nossa. Farinha de trigo integral. Outra vírgula. Gordura vegetal, açúcar invertido, sal. Olha a quantidade de vírgulas que eu tenho aqui, ó. É uma redação, gente. É uma redação, isso daqui. Cai fora. Ou seja, já cai por terra da regra 1, 2, 3 do rótulo. E vamos lá. O que ela estava... Vamos para o terceiro ponto? O que a regra diz? Aquele que vem em maior quantidade, aquele ingrediente que vem em maior quantidade, é o que está em maior quantidade para formar o nosso produto. Ou seja, disso tudo aqui, ó, a farinha de trigo enriquecida por ferro e ácido fólico é o maior componente do nosso biscoito. E em segundo lugar, vem a farinha de trigo integral, ou seja, já não é tão integral esse biscoito fit como as pessoas acham que é. Depois, terceiro componente, em maior quantidade, gordura vegetal. Caramba, gordura vegetal não é uma coisa bacana. Açúcar, quarto ingrediente, em maior quantidade. E aí você está achando que está consumindo um produto fit, um produto pouco calórico. Olha só o pouco calórico. Açúcar de novo. Bizarro. Sal, fermento, olha só a quantidade. Pirosfofato de sódio. Sei nem o que é isso. Sei nem o que é isso. Ou seja, certamente coisas que não fazem bem para a saúde. Vamos um passo a mais? De novo aplicando aí
a regra 1, 2, 3 do rótulo, vamos pegar aqui a margarina. E vamos lá, vamos. Esses coiotes. Mas vamos lá. Depois desse cruz estão zero. Vamos lá. Ponto número 1. Olha a lista de ingredientes. Achei aqui, ó. Ingredientes. Qual é o primeiro nome que vem escrito? Aliás, conta quantos números, quantas componentes formam essa lista de ingredientes, né? Eu tenho aqui um monte. 1, 2, 3, 4. Só que aí você repara, lembra que eu te dei uma observação? Que os nomes que compõem essa lista, eles precisam ser componentes bons, componentes... O que são componentes bons, né? São componentes que fazem parte da nossa cozinha. Olha só, isso aqui, diglicerídeo, graxos, ésteres, mais lembra a aula de química do que coisas que vêm da natureza. Ou seja, se te lembra a aula de química, certamente não faz bem para o seu organismo, porque o nosso organismo ele foi feito para absorver aquilo que é natural. E isso aqui, certamente, não é natural. Então, cai fora. Presta atenção nisso. E aí vamos seguir com a regra. Beleza, contei o número de componentes dessa lista e, caramba, é imensa. E além de ser imensa, os ingredientes não são de boa qualidade. E aí, qual é o número 3? Vou aplicar aqui, ó, o que vem em maior quantidade é aquele ingrediente que vem na frente. Aqui, no caso, a maior composição da margarina é a água. Depois é óleo vegetal e depois é um bando de produto químico que só faz mal para a nossa saúde. Então, essa é a nossa famosa margarina que a gente consome. Por isso que vem aquela história de que, gente, prefiram sempre a manteiga do que a margarina. Por isso que a margarina não faz bem. Se você for olhar, não tem nada que o nosso organismo absorva de forma natural aqui. E aí eu quis colocar aqui o exemplo do pão, porque o pão é uma lenda, né? Olha só, para você saber diferenciar um pão ruim de um pão bom. Vamos começar aqui, ó, pelo pão ruim. Como que é aqui? Lista de ingredientes. Qual o primeiro ingrediente que vem em maior quantidade? É essa farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Depois, o segundo componente em maior quantidade desse pão, cara, é açúcar. Onde isso é fit? Não é fit, não é saudável. Depois, gordura vegetal. Depois, ó, fermento biológico. E por aí vai. Olha a quantidade de nomes que tem aqui. Vamos olhar o pãozinho de baixo? Vamos olhar esse pãozinho aqui, ó. Olha a diferença. Assim que você faz para saber se um pão é 100% integral ou não. Olha só, qual é o primeiro ingrediente que vem escrito? Farinha de trigo integral. Olha a diferença aqui, ó. Pão ruim, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. De novo, pão bom, farinha de trigo integral. Pô, legal, eu sei que aplicando a lei do rótulo, eu sei que aquilo que está em primeiro lugar na minha lista de ingredientes é o que vem em maior composição no meu produto. Ou seja, eu sei que é uma farinha de boa qualidade, que é um pão legal para eu consumir. Vamos olhar o restante dos ingredientes seguindo essa lei da hierarquia. Olha só, beleza, glúten que faz parte do trigo, e aí tá ok. Farelo de trigo, açúcar demerara, que é uma qualidade boa uma qualidade melhor de açúcar, né? De você consumir, castanha do Pará, semente de girassol. Você percebe que tudo isso aqui que compõe esse pão, eu consigo encontrar na natureza? Você percebe que eu consigo visualizar isso, por exemplo, dentro de uma fazenda, dentro de um sítio? O que não acontece com o pãozinho de cima, que é um pão sem vergonha, que só vai te fazer engordar. E aí, eu fiz questão de colocar o peito de peru, porque isso daí foi muito forte na vida da Claudinha. Foi, me traumatizou. Era meu principal alimento. Era o principal alimento da Cláudia. É conhecido assim. E aí, qual é o negócio? Olha só, isso aqui é o que a gente imagina quando a gente vai falar, pô, me dá 100 gramas de peito de peru. Isso aqui que a gente imagina que a gente está comendo. Só que agora que você já sabe aplicar a regra do rótulo, olha só o que você está comendo. Na verdade, você está comendo, ó, tudo bem, o peito de peru vem em maior quantidade. Só que, olha depois a hierarquia dos ingredientes. Proteína, maltodextrina, lembra da aula de química? Caraca, não faz bem. Olha lá depois, espessante,
estabilizante, realçador de sabor. Nossa, eu já ficaria reprovada só de olhar isso aqui. Então, você percebe, deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Sair, deixa eu voltar. Beleza. Então, ó, você percebe como... Cadê minha tela? Voltei. Show. Você percebe como que o simples fato de você saber aplicar a regra 1, 2, 3 do rótulo te livra de comer coisas que não são saudáveis e também coisas que te engordam e você acha que não. Cara, e de fato esse é um dos pilares que você precisa para emagrecer saudável, rápido e sem efeito sanfona. Porque aí você vai estar no total controle do que você está fazendo. Você vai ter a autonomia sem precisar de um pedaço de papel te dizendo o que comer. Perfeito, galera. Então, vamos com tudo, né? Belíssima aula aí, porque muita gente fica com dúvida e você esmiuçou muito bem. Muito obrigada. Seguimos. Bom, fazer comentários de como isso é importante em viagens, restaurantes, saindo com os amigos é bem importante, né? Aí a gente consegue passar conhecimento, né, Roberto? Isso. Isso Reforçar. Reforçar, essa é a palavra. Tá, próximo ponto. Adequar a rotina de treino à rotina de vida. Como é que a gente vai fazer isso, né? Porque a vida é corrida, como você mesma diz, vive com imprevistos. Como é que a gente consegue? Vamos lá. O que acontece? Cara, a vida anda, né? Ninguém aqui é atleta para ficar fazendo treino 2, 3 horas por dia. Cara, ainda mais se você já tem 40 anos ou mais, você tem uma série de compromissos para lidar no dia a dia. Você tem trabalho, você tem família para atenção, filho, neto, almoço. Cara, é muita coisa e o tempo é reduzido. Agora você me diz, aonde que você encaixa uma hora inteira livre para fazer exercício todos os dias? Cara, você mal tem 30 minutos. E especular que você vai conseguir comprimir a sua vida que nem uma mola é o que faz com que as pessoas desistam de fazer exercício. Porque a vida cobra, né? E a gente vai falando assim, poxa, caraca, o que é mais importante, isso ou treinar? As coisas vão aparecer. E uma coisa todo mundo sabe que para você emagrecer rápido e saudável, sem ter o efeito sanfona, você precisa ter a regularidade de fazer exercício. E você não consegue ter regularidade especulando uma coisa que não cabe dentro da sua rotina. E aí as pessoas caem na cilada de achar que não tem tempo para fazer exercício. Mas o problema não é falta de tempo. O problema é querer passar mais tempo do que você tem fazendo exercício. Perfeito. Né? Isso que te dá com os burros na água. Mesmo porque, quando a gente fala de emagrecimento, fazer exercício por longas horas não é a palavra-chave, não é o que vai fazer a diferença. Porque fazer longas horas de exercício, cara, o que acontece quando a gente fala assim, vou fazer 2, 3 horas de exercício? Quando você faz longas horas de exercício, você consequentemente é obrigado a fazer exercício com uma intensidade menor. E a gente queima mais caloria, a gente emagrece mais quando a gente faz exercícios mais intensos. E, por exemplo, tem até protocolos de treino, né, que a Claudinha usa muito, né, inclusive, que levam aí 15 minutos de exercício, que gastam 15 minutos de exercício por dia, 20 minutos de exercício por dia. Você tem que desconstruir, coloca na tua cabeça. Se você consegue nos ouvir, né, que é o primeiro ponto, entender que você não necessita de uma hora cheia de treino, que você vai obter resultados com 15, 20 minutos, resultados a nível de saúde e até dependendo do seu esforço, sim, estéticos, é isso. Eu uso muitos protocolos de treinos curtos, conjugados, metabólicos, que vão fazer a gente alcançar o que a gente quer. Tem dia até que o treino é de 5 minutos, 4 minutos. Com certeza. Mas a nossa ideia é desmistificar esses conceitos que tem que treinar 30 minutos, tem que treinar uma hora cheia, tem que treinar isso.
30 minutos, às vezes, é mais do que suficiente para a sua rotina. E não é porque você tem 30 minutos que a galera ainda fala assim, Cláudia, mas só 30 minutos nem vou. Meu Deus do céu, que ignorância da pessoa. A pessoa prefere ficar parada a treinar 30 minutos. Olha, entendeu? Os 30 minutos que você faz é melhor do que os 30 minutos que você não faz. Vamos com tudo, né? Vamos construir as coisas nesse ano aí que está se aproximando. Esse 2022 está chegando, né? E lembra sempre, cara, o importante não é ser longo, o importante é que você seja constante e faça o exercício com intensidade, na intensidade certa, tá bom? Porque não é para ser que nem maluco fazendo exercício para se machucar depois. Lembra que você precisa desses pontos para conseguir resultado sem cair no efeito sanfona, tudo bem? Porque é isso que deixa a parada sustentável. Bom, fazer isso, né, de forma regular, né? Vamos lá, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela treina 5 vezes na semana certinho. Só que às vezes ela se empolga muito e começa a iniciar, né? Por exemplo, ela começou fazendo musculação, treino de força. Aí ela começou depois tênis, nunca fez na vida. Aí começou na semana seguinte, colocou natação. Resumindo a história, o que eu quero dizer é o seguinte: ela não consegue, na minha opinião, dar continuidade numa atividade selecionada, embasar bem a rotina, que é o mais importante de tudo, e depois sim abrir o leque das opções das atividades físicas, que eu sou a favor que a pessoa faça diversos tipos de atividade física, desde que ela consiga organizar a sua rotina e dê continuidade durante um período de tempo. Não adianta você começar a natação segunda-feira, na sexta-feira já está mudando para o tênis, já na quinta-feira que vem já está voltando para o hipismo. Não é isso, entendeu? E a Claudinha está falando isso pela questão da longa duração, né? Porque a pessoa tende a achar que como você está fazendo muita coisa, muita atividade, toda hora está fazendo uma coisa ali, por longas horas você vai conseguir mais resultado. E não vai. Você precisa, sim, mudar o tipo de treino que você está fazendo, tá bom? O tipo de estímulo que você está dando, que isso, sim, vai fazer com que você consiga resultado mais rápido. Mas você precisa ser contínuo, que nem a Cláudia falou. Pô, a aluna vai hoje, faz tênis, só que em vez de fazer 30 minutos de tênis bem feito, ela faz 1 hora, só que arrastado, com preguiça, e aí no próximo dia não vai e não faz mais o tênis e por aí vai. Então, para resumir, foca naquilo que é possível no seu dia a dia, tá bom? Se o que é possível é 30 minutos, pega esses 30 minutos, faz com intensidade, faz bem feito, você vai ter resultado, sim. E com isso a gente vai para o ponto número 3, que é organizar as funções, aquela questão lá que eu falei, e aqui o bicho realmente pega. Porque a falta de organização te faz acreditar que você não consegue fazer. Te faz acreditar que você não tem tempo, te faz achar que o problema é o seu metabolismo ou a sua genética, mas, na verdade, é simplesmente a pura falta de organização, que é o ponto cego de muita gente. Porque, cara, se você não tem um ambiente organizado, você se perde. Não só na hora do dia que você vai fazer o seu treino, mas se perde também em como que você vai organizar a sua alimentação. Porque não é só chegar ali e comer. Se fosse só chegar e comer, estava muito bom, mas tem que preparar a comida, tem que armazenar essa comida em algum lugar, tem que comprar as coisas, não vai aparecer ali. E isso tudo requer um planejamento, cara. E se você não faz isso, você não tem nada em casa. Aí quando você vê, você já ligou para o iFood, já comeu o que você não queria comer, e aí você já comeu picado pra caramba. Já comeu picado pra caramba e já deu ruim. E de verdade, o planejamento, ele é um ponto tão cego, um erro tão grande das pessoas, é uma coisa que faz tanta diferença que dá uma aula inteira só sobre planejamento. E como o intuito é a gente fazer um resumão, eu vou fazer aqui um resumão, tá bom? Do passo mais importante que você pode aplicar, que já vai fazer resultado no seu dia. É tipo uma espécie de checklist. Então, vou colocar aqui, passo número 1. Você precisa definir o dia da semana
que você vai para o mercado fazer as suas compras. Afinal de contas, você tem que ter o que comer. Então, faz o seguinte, ó, 1 hora antes de você ir para o mercado, faz a sua lista de compras e pensa que essas compras são sempre para a semana seguinte, tá bom? Planejar é isso. É você hoje, carro passou buzinando bonito. Mas vamos lá, retoma. Planejamento é isso. É você hoje pré-planejar, pré-ver as ações que você precisa já ter para o futuro próximo. Tudo bem? Vocês não planejam viagem? Não, exatamente. Você não planeja a mala, não sabe. Se você vai para a praia, você não tem que planejar o biquíni que você vai levar, o que combina com o quê. É igual, porque senão você vai chegar lá na praia e cadê o biquíni? Não trouxe biquíni. Então, e aí eu pode planejar, tô indo no mercado. Exatamente. Gente, é hábito. Eu sei que é difícil no início, mas vale a pena. Vale a pena, porque é uma das formas que a gente tem de não cair no efeito sanfona. E o passo número 2. Qual é o passo número 2? É você definir o que você vai comer durante a semana. Cara, todas as refeições, café, almoço, lanche, tudo. Porque é mais fácil. Quem tem muita opção, quem tem dúvida. Essa é a verdade. Quem tem muita opção fica, não sei o que eu vou comer hoje. Aí quando você vê, você tá comendo tudo. Esse é o problema. Então, define para onde você quer ir. Define o que você vai querer comer durante a semana. E eu aconselho fazer isso semana a semana, porque fica mais fácil de você se organizar e de você ir mudando. Eu faço muito isso aqui em casa. Por exemplo, uma semana eu decido que eu vou comer a semana da carne, a outra semana é a semana do frango, a outra semana é a semana vegana. E aí eu tenho como comer todos os alimentos de todas as fontes. Ou seja, eu nunca enjoo do que eu estou comendo, porque semana a semana eu estou mudando. Exatamente. A gente não tem funcionário para mudar todo dia. Então, vamos lá a gente picar mesmo as coisas. Mamãe 2. Exatamente. Então, tem que planejar a semana. Esse negócio de comidinha só fez na casa dos papais. Ou sou herdeira, tenho as 3 funcionárias disponíveis. Não deve ser o caso, né, meu bem? Depois dessa, a gente vai para o passo número 3. Definir quando você vai cozinhar. Afinal de contas, cara, você precisa saber. Você precisa saber, porque cabe dentro da sua rotina fazer tudo de uma vez só, tudo dentro do mesmo dia, ou não, a sua vida é muito corrida e você, por exemplo, vai optar por fazer, sei lá, carne e feijão no dia 1 e legume e lanche no dia 2. Como que cabe essa forma de preparar a comida dentro da sua rotina? Isso daí vai variar de pessoa para pessoa. Depende do seu estilo de trabalho, depende se você está mais em casa, se você está mais na rua. Então, organize isso e defina quando que você vai fazer a sua comida. Afinal de contas, esse é um dos pilares para a gente conseguir a organização ali e não se perder na cozinha, né? Passo número 4. Definir aonde que você vai armazenar isso tudo. Afinal de contas, você não vai deixar uma semana em cima do fogão. Cara, você precisa armazenar isso tudo. E aí você vai armazenar isso aonde? Vai ser em marmita? Sei lá, 7 marmitas, 5 marmitas ao longo da semana em potinhos? Você vai fazer em potes grandes e vai servir na hora? Como que fica melhor para a sua logística? E o passo número 5 é executar. É simplesmente executar tudo que você pré-planejou. Isso com relação à alimentação. Com relação ao treino, cara, é muito mais simples. É basicamente 4 pontos. Vamos lá, ó. Define quanto de tempo você tem para fazer exercício. Beleza. Define 1 hora do dia para você fazer o seu exercício. Ponto número 3. Fecha a sua agenda nesse horário e não abre para mais nada. É compromisso. E o último ponto número 4. Faz o treino. Simples, rasteiro e assim. Bom, eu queria deixar aqui um comentário final de que quando eu não tinha esse tipo de organização e rotina, eu obviamente me enrolava, né? A Roberta, aos pouquinhos, ela também foi me ensinando, além dela ir aprendendo, né? Porque também a rotina dela mudou, mas ela sempre foi uma pessoa planejada. Ela sempre planejava o dia seguinte, porque ela tinha que levar a marmita do almoço dela e tal, etc.
Eu não, eu já era filha de mamãe, minha mãe preparava as coisas para mim, então eu não sabia nem por onde eu começava. Quando eu comecei a me dar conta que eu precisava fazer meu café da manhã, meu lanche para o dia seguinte, eu dormir um pouquinho mais, acordar e pegar só a marmitinha e sair, a minha vida mudou. O que eu estou querendo dizer com isso é: organizem-se. Vocês acham que, não, tranquilo, eu consigo me organizar em cima da hora. Ninguém consegue se organizar em cima da hora. A vida acontece. A vida acontece imprevisto, aí acontece imprevisto hoje, você desanima porque você ou saiu da dieta, ou deixou de treinar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu, por exemplo, acordo às 5 horas da manhã todo dia, porque eu dou aula às 6, então se eu não tiver ali meu café da manhã no esquema, só para abrir a geladeira, pegar, comer, ou pegar minhas coisas e levar para comer no lugar, eu vou vacilar. Porque vão acontecer as tentações do lugar que você trabalha. Exato. Vai aparecer o Brownie Fit. E agora Brownie você já Fit. sabe como é que identifica se é fit ou não. Vai aparecer as pessoas te oferecendo. E você, quando você tem o seu lanche com você, né, pré-planejado, fica muito mais difícil de você falar não, de aceitar o que a pessoa está te dando, porque afinal de contas você não vai jogar comida fora. Não, né? além de se você faz compras semanais, compras de mês, você sabe que as coisas estão caras. Então, além disso, você tendo feito esse negócio em casa, você economiza na rua e o dinheiro que você economiza você pode investir num ambiente melhor para treinar, no equipamento melhor para treinar. Então, vai pensando nos benefícios do que um planejamento traz para a gente, entendeu? Ainda dá dinheiro. É ruim, às vezes, você ter que chegar no final do dia e dar uma organizada. É ruim, é cansado. Mas é muito bom no dia seguinte, que é só abrir a geladeira e cascar fora, entendeu? Tudo que dá trabalho vale a pena, gente. Pensa nisso. Então, a organização e o planejamento é a mãe das mães. Pra gente fechar aqui, pra gente conseguir nosso objetivo. E aí, pra gente fechar o nosso programinha aqui, a gente deixa esse recado aí no ar. E a pergunta é: o quanto que você é organizada, né? Isso aí. Pra você não ficar nesse efeito sanfona louco. Quanto você quer, quanto você é organizado e o quanto você quer se organizar se você não é organizado. E também, às vezes a gente não quer isso. E tá tudo bem. Mede bem, eu vou brigar. Tudo bem, porque aí é questão do quanto a pessoa quer ou não quer, é uma questão de querer. É verdade, eu sou brava por isso, foi mal, gente. Então, pessoal, fechamos mais um Tabu. E por hoje foi só. Semana que vem ainda gravado, mas depois acaba a nossa boa vida e a gente volta de férias e retomamos o nosso ao vivo. Então, beijo, até a próxima aula. Planejem-se. Beijo.